Estamos aqui novamente com o nosso podcast da FAMPS, a Frente Ampla de Mulheres na Política de Sorocaba. E hoje nossa convidada é a Solange Sesto, que é uma mãe atípica, pedagoga, casada, com 42 anos e mãe de 3, Rafael, a Evelyn e o Noah, que tem transtorno do espectro autista. Ela atua como professora e o movimento dela é para ajudar as famílias atípicas com o conhecimento pessoal e profissional. Solange, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Eu queria saber a questão mãe atípica. O que é ser uma mãe atípica, Solange? Primeiramente, boa tarde. Obrigada, Roberta, pelo convite. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar levando mais uma vez o conhecimento sobre o autismo. Bom, o que é ser mãe atípica? Todos perguntam, né? Ser mãe atípica é ser mãe de uma criança deficiente, seja ela o TEA, o autista, síndrome de Down, doenças raras, TDAH, dentre outros CIDs que temos, né, presente aqui em nossas vidas. Então, sim, isso se resume em ser mãe atípica. Bom, então eu acho que eu posso me considerar uma mãe atípica. Pode. Porque eu tenho um filho com DM1, que é diabetes tipo 1. Eu posso me considerar mãe atípica? Pode. Inclusive, ele pode até mesmo utilizar o cordão do girassol. Ah, tá, o cordão do girassol. Exato. Eu acho que seria interessante a gente conversar sobre isso. Para identificar. Porque o cordão do girassol, nós temos 2 cordões, tá, que são mais divulgados nas redes de internet, na sociedade, que é o cordão do quebra-cabeça, tá, que é direcionado perfeitamente para os autistas, o TEA, e o cordão do girassol, que é para esses outros CIDs, né, que nós falamos, que são as doenças, os diagnósticos ocultos, né, o diabetes, o TDAH, inclusive o autismo também. O meu possui os 2 cordões. Tá? Mas ele não gosta do quebra-cabeça, ele só gosta do girassol. E para poder adquirir, né, ter esse cordão, você precisa do laudo e ir até uma unidade básica de saúde, certo, apresenta o laudo e eles dão para você, né, esse cordão do girassol. Ah, entendi. Certo. E olha, como é importante a gente falar sobre isso. Eu conheci também a Solange está no nosso grupo da FAMPS, né? Que é o grupo inicial. Ela se prontificou depois de uma reunião que nós tivemos, né, Solange? Isso. E eu vou perguntar aqui para a Solange, para a gente também saber o que te levou, Solange, a buscar essa carreira política, você ingressar, se candidatar a vereadora. Através do meu filho. Né? Por conta dele, eu sei como pedagoga e como mãe as dificuldades que nós encontramos no dia a dia, seja para conseguir uma consulta via SUS, seja para conseguir um professor auxiliar para o ambiente escolar. Então, isso acaba sendo desgastante para as famílias atípicas. E eu sei muito bem, né? Convivo com isso e sei da dificuldade que é. Então, por conta disso, eu acabei aceitando esse convite de estar na política. Então, eu espero poder levar a informação, ser uma voz ativa na Câmara, né? Mas esperamos, Deus está à frente de tudo, então a gente espera como que vai ser. E as dificuldades são grandes? São muito grandes, né? Hoje, o meu filho hoje está sem as terapias, tá? Porque o Noah, ele fez 4 anos e meio de terapia, ele é funcional. Nós vamos falar sobre os níveis de suporte. Ótimo, excelente. Hoje, nós falamos nível 1, 2 e 3 de suporte. Outrora, era nível leve, moderado e severo. Nós, até para o ano que vem, 2025, vai acabar saindo essa questão de nomenclatura de níveis, né? Porque o autista, ele é autista, cada um é único, cada um tem as suas dificuldades. O meu, até então, no presente momento, usando a nomenclatura, era nível 2 de suporte, mas com com um diagnóstico precoce, porque ele
teve o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, ele é funcional. Mas isso não quer dizer que ele não tenha dificuldades, que ele não precisa de um suporte. Eu ainda preciso trabalhar com ele algumas questões para que ele vive bem na nossa sociedade. Que ele não precisa 100% da família, Certo. porque nós não somos eternos. Então, eu tenho que Exato. preparar meu filho para a sociedade. E para a sociedade poder se adaptar a ele, e não ele se adaptar à sociedade. O autismo funciona assim. Entendi. E, Solange, deixa eu perguntar, que eu acho que é importante isso. Eu escuto, né? Eu sou leiga, né? Estou conversando com você. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando assim: nossa, mas hoje em dia tem muito diagnóstico de autismo. Isso aumentou hoje em dia ou já existia e não havia diagnóstico? Já existia. O autismo ele sempre existiu. Porém, na década de 50, através de um psiquiatra, e na época as pessoas eram tratadas como esquizofrênicas. Então, aquelas pessoas que já estavam amarradas. Então, já era o autismo ali, mas não se falava. Hoje se fala muito, hoje tem informações, a gente só precisa ter uma cautela e um cuidado, porque a internet, da mesma forma que ela te ajuda, ela também atrapalha. Entendi. Então, nós escutamos, eu pesquiso muito, e a gente vê muita informação de que, olha, já achamos a cura para o autismo. E a gente ainda não chegou, né, a esse patamar, né? Famílias atípicas, o que mais a gente quer? É a cura, mas isso está longe. Eu passo por isso também. Como eu muito falei, longe. né, por conta do diagnóstico de diabetes, né, do meu filho, o que mais a gente vê na internet são promessas de curas milagrosas de algo que não tem cura. Que não tem. E o autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno. Logo, Certo. não sendo, né, uma doença, ele não tem cura. Mas sempre eu coloco Deus acima de tudo, né? Então, a gente confia, acredita que um dia haja-se a cura para o autismo. Porque quem passa por esse processo sabe o quão difícil é e doloroso. E eles são umas caixinhas de surpresa. Hoje ele está bem, amanhã ele não está. E eu não digo só pelo meu, eu digo pelos outros alunos, por outras crianças que eu convivo, o quão difícil é para essa família. E vai muito além, porque nós, como professoras, auxiliares, nós temos uma visão ampla. Nós não podemos fechar diagnóstico. E longe de nós também fecharmos. Claro, claro. O que nós fazemos é orientar essa família. E mesmo assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque tem um momento de luto, da aceitação. Muitas famílias passam por isso. Sim. E tem uma pesquisa que revela que o pai separa da mãe antes do filho completar 5 anos de idade. Nossa, que triste Por isso. quê? O pai idealiza um filho jogador de futebol, né, fazendo toda e qualquer atividade, e ele não pensa que o filho pode fazer isso. Pode, mas que haja essa intervenção precoce. Se não haver essa intervenção precoce, vai dificultar. E essa criança só vai vir a ter um diagnóstico tardio, que é o que está acontecendo agora. A tendência é aumentar, infelizmente, é aumentar. Nós precisamos, eu não vou generalizar, mas tem profissionais e profissionais. Tá? Então, assim, tem profissionais que não avalia corretamente e dá o diagnóstico. Tem profissionais não. Tem profissionais que vai pesquisar, vai acompanhar aquela criança. Às vezes demora, a família fica brava, porque assim, poxa, mas eu já estou há 3 meses, 4 meses que meu filho não fecha o diagnóstico. Mas tem que entender que para aquele profissional, ele precisa levar um tempo. Por quê? Às vezes pegou um profissional que ele não tem tanto conhecimento. Porque se pega um profissional que tem conhecimento, no mesmo dia ele fecha o diagnóstico do seu filho. Imediato. Mas se pega um profissional que não tem, que ele vai, olha, não, vamos fazer isso aqui, assim,
às vezes, vamos pedir exames. Não é o exame que vai detectar que o seu filho tem autismo. Não. Esses exames são para detectar se o seu filho tem alguma comorbidade. Entendi. Porque o autismo, ele não vem sozinho. Ah, entendi. Ele não vem sozinho. Ele vem com as comorbidades. Certo. Tá? O Noah, ele tem ansiedade e a hiperatividade. Tá. Então, eu tenho que trabalhar isso com ele. A ansiedade com ele, eu tenho que trabalhar tudo isso com ele. Outras crianças já vêm com TDAH, já vêm com ansiedade, já vêm com a epilepsia, já vêm com outros CIDs. E aí fica, né, a gente precisa dar uma atenção maior, que aí é onde entra as medicações. Porque a medicação também não é para o autismo, e sim para os CIDs. Para os CIDs As dele. comorbidades Certo, que vêm junto. Certo. Então, tudo isso é feito com muita cautela. O médico tem que dar um laudo detalhado de terapias, quantas horas, quais os profissionais, para poder ajudar essa família também. Entendi. Nossa, Solange, é muita informação e eu acho importante, né, esse assunto para que todas as pessoas possam vir a conhecer, porque eu entendo também, assim como, né, eu passo mas não na proporção, provavelmente, que você vem acompanhando, mas assim, existe preconceito quando as pessoas se defrontam com algo que elas não conhecem, que elas não têm assim, a familiaridade. Existe preconceito, né, Solange? Muito, muito. E isso é porque a informação está em todos os locais. Eu penso que deveria ser divulgado mais. As pessoas precisam ser mais empáticas. E, assim, no período... O Noah tem 6 anos. E você pensa assim, eu acho que eu nunca vou passar por um momento difícil, mas é um equívoco. E o Noah nem sempre ele anda com cordão. Tem que ser no momento dele, quando ele quer. Porque incomoda, né? Então, às vezes, ele quer sair todo estiloso. Às vezes, não. E aí, o que eu faço? Eu uso o cordão. Às vezes, a pessoa acha que sou eu. Mas não é. Eu uso por ele. Entendi. Então, geralmente, eu levo para os lugares onde as pessoas já o conhecem. Só que teve uma questão que eu estava num ambiente onde já o conhecia e ele estava muito agitado. Nem sempre a minha rede de apoio vai estar disponível para ficar com ele, para eu poder ir até o mercado. Então, ele tem que acompanhar, tem que ir junto comigo. E aí, a moça do caixa acabou chamando. Só que eu não estava identificada. E aí, o pessoal da fila achou ruim. Meu Deus. E aí, uma coisa que eu falo, nossa, eu não esperava que eu ia passar por isso. E acabou acontecendo. E aí, eu peguei e falei assim, não, mas ele é autista. Mas é que ele não está com a identificação. Eu falei, não sou obrigada a identificá-lo. E uma vez que eu também não vou usar essa situação para poder passar na fila, na frente dos outros. Ela, não, que não sei o quê. Mas a moça do caixa ficou super tranquila. Aí saiu uma moça de uma outra fila, de não sei de onde surgiu, porque ela viu que eu estava nervosa. E aí ela falou assim, mãe, coloca o cordão você. Aí eu expliquei para ela, eu falei assim, não, o cordão está dentro do carro. Eu não esperava, que é um ambiente que ele já conhece. Sim, sim. Não esperava que ele fosse ter a crise a qual nós chamamos. Ela, não, então tudo bem. E aquele olhar de julgamento das pessoas ao redor, eu falava, gente, como as pessoas são, né? Porque assim, olha, tem a lei da prioridade, que eu não concordo muito com a lei da prioridade. Entendi. Por quê? Ela demora do mesmo jeito para o atendimento. Não vai. Então, eu tenho que ter a consciência da lei da prioridade. Hoje o Noah está bem. Então, dá para a gente ficar lá na fila e ele vai esperar. Ok? Ok. Hoje o Noah não está bem. Então, eu tenho que conversar, explicar, olha, hoje ele não está bem, eu não vou conseguir ficar aqui na fila com ele. Entendi. Então, envolve uma série de questões. Eu tenho muito isso comigo, não é sempre, né, que o Noah vai ter crise. É como eu falei, eles são umas caixinhas de surpresa. Às vezes está bem,
Às vezes não, às vezes ele está lá na fila e está super tranquilo. Mas daqui um pouco ele já está lá na frente querendo ajudar o cliente da frente, ou senão ele já está arrumando todinha a prateleira, sabe? Porque aquilo ali já está incomodando ele. Mãe, eu quero ir embora. Já acabou? E às vezes não. Então, só teve esse episódio que eu fiquei desconfortável, Certo. né? Porque eu não esperava mesmo. Mas por conta disso, as pessoas não têm essa informação de que a pessoa é autista e que ela precisa estar escrito ali ou com a identificação de que é autista. Nós sabemos também, Roberta, que muitos usam da dor para poder se beneficiar. E eu não concordo com isso. Entendi. Né? Inclusive, passa um projeto, né? Eu estou terminando isso para que nós possamos mudar essa questão. Porque o cordão, ele é fornecido pelo SUS. Ótimo, certo. Porém, ele é vendido também em locais públicos. Entendi. Então, Fica aí qualquer difícil. pessoa pode Fica ter difícil. acesso. Né? Então, isso precisa mudar. Porque a pessoa, às vezes, pega o cordão e não tem nada. Olha, eu vou falar para você, eu vi vendendo esses cordões na rua lá em São Paulo. Tem muito. Inclusive, eu estava com os meus filhos, né? E aí falou, olha, o cordão sendo vendido. Falei, não, mas esse cordão tem que ser distribuído gratuitamente, acho que eu não me equivoquei, e ter um controle, né? Porque Sim. senão, como é que fica? Exatamente. Nossa, complicado, né? Muito complicado. Então, às vezes, acaba prejudicando quem, de fato, Claro. depende daquilo. Então, precisa rever isso. Olha, você só vai ter acesso ao cordão se você me apresentar o laudo. Tá certo. Apresentou o laudo? Ok. Não tem um laudo? Sinto muito, eu não posso te vender. E aí fica muito complicado. Mas... E deixa eu te falar, olha, Solange, é muita coisa, né? A gente está vendo a Solange aqui. Quais são as suas propostas? O que você sente no seu coração com relação a você, como vereadora? O que você pode trazer de propostas para as pessoas que passam pela mesma situação que você? Olha, eu falo, eu não prometo nada, porque não compete a mim. As leis existem, elas estão aí, só que elas precisam estar na prática. Certo. Então, o que eu faço hoje e continuarei fazendo, independente de ser eleita ou não, é continuar ajudando as famílias atípicas. Seja ela autista, seja ela síndrome de Down, qualquer CID. É ajudar, orientar essas famílias. Eu já faço isso por conta dessa dificuldade. Um paciente hoje espera no mínimo 3 anos para conseguir uma consulta com um especialista neuro, que é o profissional... 3 anos? 3 anos. Ele fica na fila de espera para poder conseguir fechar um diagnóstico. Nesse tempo, essa criança já teve a primeira poda que nós chamamos, que é a poda neural. Nós já perdemos aí algum avanço com essa criança. Como se fossem janelas. As janelas, algumas janelas já fecharam. Entende? E aí, essa criança vai ficar mais 2 anos esperando para conseguir as terapias. Quando que essa criança vai conseguir tudo isso? Quando ela estiver lá no 1º e no 2º ano do fundamental. E aí eu falei assim, poxa vida, mas é certo isso? Não é certo. Nós temos hoje em Sorocaba 723 mil habitantes. Sim, é isso. São 2 neuropediatras que atendem pelo GEPASSE, através do SUS. Certo. Hoje contrataram mais uma, tem mais uma, são 3 profissionais. Para 723 mil habitantes. Não dá. E essas famílias continuam. Eu tenho muitas demandas que precisa de psicólogo, que precisa de neuro. E a única maneira que essas famílias encontram para poder dar o suporte para o filho é através da justiça. Tem que judicializar. Infelizmente, não era para ser assim. Então, o que eu falo para as famílias? Eu não prometo nada.
Eu quero ajudar vocês, eu acompanho vocês. Olha, traga tudo para mim o que vocês têm. Tá aqui, o pediatra passou que meu filho precisa de um neuropediatra. Ok. Isso, Roberta, porque um pediatra experiente, ele poderia muito bem fechar o diagnóstico, mas ele não fecha o diagnóstico. Qual razão será? Porque tem um receio? Por despreparo. Muitos já não querem se aperfeiçoar e estudar e acaba deixando para o colega, para o neuropediatra, que são os profissionais os quais podem fechar o diagnóstico, e para o psiquiatra. Mas quem depende do SUS sofre muito, porque fica esse tempo, em média, para se poder obter o mínimo, que eu falo que é uma vergonha, né? Então, muitas crianças estão sendo prejudicadas por conta dessa fila de espera que nós temos aqui em Sorocaba pelo SUS. E quando se adquire um convênio, também complica. Com convênio também? Com convênio também. Então, assim, a gente só não pode desistir. Eu não vejo assim como culpa, né? Os nossos filhos vêm, Deus nos cede os nossos filhos e nós somos contempladas. E aí o que nós temos que fazer? É estudar. Eu, como mãe, estudar para poder dar o suporte para o meu filho até essa consulta poder sair. Demora? Se eu não ficar em cima, eu sou uma mãe que, assim, é direito do meu filho, não é favor. Eu vou da forma administrativa. Da forma administrativa não funcionou, eu vou da forma jurídica. Se não funcionar da forma jurídica, eu vou para a televisão. Que é os meios que eu encontrei de fazer valer os direitos do meu filho. E, através disso, teve resultado. Nossa. Mas não era para ser dessa maneira. A questão da educação inclusiva está longe do ideal. Muito longe do ideal. Então, eu, como professora, no ambiente escolar, numa sala de aula, vejo a dificuldade, que é o profissional que já está saturado, né? A colega já está saturada por uma sala com mais de 25 alunos, porque eu não falo, eu não divido. Eu tenho 20 alunos típicos e eu tenho 5 alunos atípicos. Certo. Não, ela tem 25 alunos. A inclusão é isso, né? Exatamente. E aí, esses profissionais não estão preparados, não é fornecida a capacitação para esses profissionais, eles não sabem intervir com esse aluno em um momento de crise, não tem um material adaptado, não tem o PEI, que nós chamamos de Plano Educacional Individualizado. Esse plano, ele precisa ser elaborado quando a criança entra na educação infantil. Não é feito, e ele tem que caminhar até a faculdade. Não é feito. Eu entendo também que a colega já tem uma rotina puxada, mas isso faz parte, é direito dessa criança. Então, elas têm um cansaço físico, emocional, com as salas sobrecarregadas, os pais que, em vez de ajudar, não colabora, porque nós estamos alertando essa família, olha, seu filho não socializa, seu filho não está brincando, seu filho não se alimenta, seu filho chora. Mas em casa ele não é assim, professora. Mas nós temos que entender que são ambientes. E ali, essa criança fica das 7 às 16. É o tempo todo. É praticamente o dia todo, né? Com um profissional. Então, fica mais conosco do que com a família. Com a família é só o sábado e domingo. E aí, em casa, às vezes, não tem um irmão. É filho único. Lógico que ele vai te apresentar outro comportamento. Claro. Então, nós temos que avaliar. Isso não quer dizer que nós estamos fechando o diagnóstico, não. E nem também quer dizer que tudo seja autismo. Não. São as características que esse aluno está nos apresentando. Momento de muita informação. Tem alunos que tampam o ouvido. É o sensorial. Certo. Tem alunos na hora da alimentação. Ele não come. Ele é mais seletivo. É seletivo. E às vezes aí você escuta assim, mas é frescura. Não é frescura. Nós precisamos entender. Eu falo para as mães, quando vai se iniciar
em uma outra turma, em uma outra escola, fazer uma carta de apresentação do filho. Coloque lá qual o nível de suporte do filho, o que fazer quando ele tiver um momento de crise, o que ele come, o que ele não come, se toma medicação. Nossa, importante isso. É muito Importante. porque os professores já vão ficar atentos. Olha, esse aqui ele não gosta do toque. No momento que ele chorar, ele não gosta do toque. Então a gente já não toca nessa criança. É o respeito para a criança, né? Exatamente. Então vai muito além. Eu sei que uma andorinha sozinha não faz verão, mas eu não posso desistir. Eu vejo o sofrimento. Eu falo sempre que precisa haver essa capacitação, precisa haver a formação, e não é somente do professor regente, é de todos. Desde a tia, como nós falamos, desde a tia da cozinha, da tia da limpeza. A tia que acolhe lá na frente. Exatamente. Todos têm que ser capacitados. Todos. Para que não haja mais crianças sendo machucadas, diretoras chamando a GCM para poder socorrer uma criança autista, para intervir, e acaba porque nem mesmo eles estão preparados também. E acabam machucando a criança. Olha, Solange, tem muita informação mesmo. E eu acho assim que nós que estamos aqui, né, da FAMPS, nós estamos aqui para propor uma mudança nessas eleições para as mulheres. Nós somos 53% do eleitorado em Sorocaba. E eu sempre convoco as mulheres a fazerem a diferença nessas eleições. De que forma? Tem uma candidata aqui que tem a vivência que muitas mães nessa cidade têm. E ela seria uma voz para todas essas mães atípicas. O quão é importante nós termos uma representatividade dentro da Câmara. E quando a gente fala representatividade, a gente fala representatividade da população em geral. Então, ter representantes de todas as esferas. Sim. Por exemplo, você como mãe, mãe atípica, mas também como mãe, você também sabe as necessidades das mães. Isso que você me falou agora é muito importante, porque como a gente cuida de uma criança atípica? Como a gente recebe uma criança com essas necessidades especiais? Eu não sei nem se hoje a gente fala necessidades especiais, mas não se fala, né? Deficiente. A gente fala deficiente. Eu sei disso porque o João, quando a gente teve o diagnóstico de diabetes, eu fui na escola, a minha filha se formou em nutrição e parte da faculdade dela, ela se filiou a uma liga, né, de diabetes lá na USP para poder aprender. E isso que a Solange está fazendo também. Por falta de uma estrutura melhor, né, Solange? Sim. A gente acaba aprendendo tudo daquilo que o nosso filho precisa. Então, quando a gente quer fazer a diferença nessas próximas eleições, a gente tem que pensar o que nós precisamos de representatividade na Câmara. Sim. Quando você se propôs a ser candidata, você pensou nisso também, não pensou? Sim, em fazer a diferença. Eu não permito que use a minha dor para poder se beneficiar. E na política, a gente sabe que é o que eu estou vendo agora, né? Nas redes sociais mostram isso, que os que estão já não se falava sobre o autismo. E agora estão falando. Mas tudo bem. Mas tem que falar com conhecimento de causa, né, Solange? E não tem o conhecimento. Nós sabemos que está aí e vai continuar usando a minha dor, a sua dor, para poder se beneficiar. Então, eu não concordo. Às vezes eu fico irritada, eu fico brava, tenho vontade de deixar tudo, porque eu falo, não é justo. Eu passo por essa dor. Eu sei das dificuldades do meu filho. Quantas vezes eu tive que ficar pedindo ajuda e não tive retorno? E isso dói demais. Porque é como eu falei, você chegar no ambiente escolar, você vai fazer a matrícula do seu filho, chegar lá e já ter o cuidador, já ter o professor auxiliar. Não tem.
Não tem. Eu, a princípio, estava caminhando. Falei, poxa vida, que legal, né? Eu fui contemplada, meu filho entrou na creche, já tinha uma cuidadora, e inclusive professora, porque era formada em pedagogia, mas Certo. ela estava aguardando para ser chamada no concurso. Eu falei, ai, mas você vai ser chamada e ele vai ficar sozinho depois. Ela não se preocupa. E ela ficou com ele até ele ir para o pré. Ela tinha um conhecimento, a professora dele, mãe atípica. Eu falo que Deus age certo. E aí, no pré, opa, já acendeu a lanterna. Uma luzinha amarela, como nós falamos. Aí eu falei, puxa vida, e agora? Agora eu vou ter que ir. Aí você vai em um, pede ajuda, você vai no outro, pede ajuda. Eu falei, não, então vai ser do meu jeito. E aí o que eu fiz? Chamo para a TV, né? Olha, faço, está acontecendo isso, isso, isso. A lei é essa, porque eu sou baseada em lei. Eu peço ajuda, vou atrás dos direitos do meu filho baseado nas leis. Ah, é essa a lei? Ok. Mas não demora nada. O meu filho já está com o professor auxiliar. Através disso, outras famílias conseguiu os cuidadores para os seus filhos. Estou dando suporte para outras famílias para poder conseguir professor auxiliar. Então, isso vai abrindo portas para outras famílias. Mas muitas, Roberto, muitas já estão cansadas. Porque o que eu falo não são os nossos filhos que nos matam, é o sistema. Porque é uma luta árdua. Diariamente. E isso porque o meu é nível 1 de suporte. Imagina para aquela criança que depende de uma atenção maior, que depende de fralda, que depende de medicação, da alimentação, porque é seletivo, não tem uma rede de apoio. Geralmente são mães solos, não tem o suporte, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém para dar uma ajuda, um auxílio. Muitas dessas mães acabam entrando em depressão, muitas dessas mães acabam vindo a tirar a sua própria vida. Nossa. E isso está se aumentando muito por conta desse desgaste do sistema. Não é a sociedade, é o sistema. Entendi. É o INSS que dificulta a sua vida, é a escola que dificulta, é um convênio que dificulta, tudo. Inclusive agora tem uma PL 68 de 2024 de um deputado federal de Minas Gerais que está tirando o que nós conseguimos. Como assim? Um direito. Por quê? A isenção de impostos na compra de um carro. 0. Certo. Todos os autistas têm direito. E ele tirou os direitos do nível 1 de suporte. Bom. Porque ele não considera que essa criança tem alguma dificuldade. Provavelmente, né, Solange? Ele não tem conhecimento de causa e ele quer, talvez, assim, ganhar de outros meios para tirar esse direito. Exatamente. Eu acho muito triste isso. Inclusive, até eu ia comentar isso com você. Você, como mãe, tendo toda essa experiência, como é que você vê, como é que você se cuida? Porque a gente precisa se cuidar. Exato. Ao cansaço, como você falou, existem até os casos extremos em que mães tiram a própria vida por não conseguirem lidar com essa situação. Como é que é seu autocuidado? Como é que você entende e vê outras mulheres? Porque a questão da rede de apoio, como é que você pode me passar isso para a gente entender? O cuidar de quem cuida. Isso é muito complexo. Muito. Nem sempre uma mãe terá a rede de apoio. Seja para sair, para tomar um chazinho, um café, um bate-papo, para fazer uma unha, para fazer um cabelo. Nem sempre. Nem sempre. Eu, Solange, eu voltei a me cuidar depois do diagnóstico do Noah. E depois que eu participei quase um ano de um projeto do qual eu fui cofundadora, desse olhar, do cuidar de quem cuida. Certo. Nesse projeto, nós tínhamos psicólogas para poder cuidar de nós. Nós tínhamos educação financeira, direitos, tudo para nós podermos nos ocupar, além da troca
de informação. Como que é a sua rotina? Como que a gente pode sair para bater um papo? Tem com quem deixar? É um acolhimento, né? É um acolhimento. E isso precisa ter. Precisa continuar. E aí eu falei, poxa vida, eu estava, na época, era cabelo longo, sempre amarrado, não fazia unha, não fazia nada. Não que isso... Mas é importante, né, Solange? É muito importante. Para mim, tá? Para eu, Solange, assim, eu não gosto muito de maquiagem. Eu gosto de estar com o cabelo arrumado. Às vezes eu gosto de estar bem vestida. Mas maquiagem, essas coisas, não é muito meu forte. É porque eu não gosto mesmo. Mas para quem gosta, isso eleva muito a autoestima. E eu vendo aquelas mães que fazia muito tempo, mães de filho de 11, 12 anos, que após o diagnóstico nunca mais se olhou no espelho, para fazer uma sobrancelha, para passar um batom, só para se olhar no espelho. Oi, eu estou aqui. Então, essas mães precisam ter esse olhar para si, nem que for 5 minutos. Então, hoje eu converso, eu adoro conversar, sou falante, mal de professora. Mas é bom conversar. Então, é eu importante. adoro conversar, eu sempre estou conversando com uma mãe, com outra. Elas falam de suas dificuldades, e isso é muito importante para que eu possa ajudá-la, mesmo não estando bem. Mas eu não deixo transpassar isso. O que está acontecendo? O que você precisa? Então eu falo, gente, vamos, olha no espelho, 5 minutinhos. Olha, eu existo. Eu estou aqui. E se nós não estivermos bem, os nossos filhos percebem. Então, isso que eu ia comentar. Eles percebem. Eles percebem. Muito. Eu procuro dormir bem à noite. Eu tenho uma rede de apoio muito grande. Tenho meu marido, tenho minhas filhas, né? Agora cada uma tá morando, já estão morando fora, mas eu tenho a rede de apoio. O João, ele está com 13 anos. Mas nós precisamos olhar um para os outros, né? Então, eu olhando para você, eu sei, né, assim, eu tento entender toda a dificuldade que você tem e vejo a necessidade que existe de você se cuidar, de você estar bem. Porque é aquilo que você falou, é o cuidar de quem cuida. Isso é importante das pessoas saberem. Muitas vezes as pessoas não sabem. Não. O quão importante a gente passar para a população em geral, porque assim, a maioria das pessoas vive assim no seu mundinho e acaba não olhando ao redor. Então, não percebe o quão difícil às vezes a vida daquela pessoa está, não por conta das coisas que acontecem, porque a gente acaba absorvendo, né, Sim, Solange? muito. As dificuldades, mas a gente absorve, entra na rotina e tudo bem. Mas é o que você falou, não é a sociedade que nos machuca, é o sistema que não nos dá o suporte necessário para que a gente possa encarar e viver de boa, porque assim, é uma vida que a gente precisa dar para os nossos filhos. Sim. O mais normal e natural possível, né? Exatamente. E muitas vezes ficam dizendo, né? Nossa, ela está se vitimizando. E não é. É quem passa. Por isso que eu digo, é só quem passa pelo processo, quem passa pela dor, que entende. Então, esse julgamento tinha que cessar. O tempo todo nós já somos julgadas. Né? Então, ela está se vitimizando. E não é. Eu falo, o meu hoje é nível 1 de suporte. Dou graças a Deus. Dou graças a Deus, porque ele é funcional. Ele tem algumas questões a ser trabalhadas. Mas e aquela mãe que o filho é nível 3 de suporte, que não sai na rua mais, que não sabe mais o que é ter uma vida social, que não pode bater um papo, que não pode... Nada. É uma mãe que fica invisível. Exatamente. Exatamente. E isso dói. Dói muito. São mães são mães formadas. Eu conheço amigas, mães atípicas que são formadas em direito, formadas em medicina, pedagoga, em todas as áreas que você imaginar. E que após o diagnóstico do filho, se fechou. Se dedica somente e exclusivamente para o filho. E ela?
E para voltar ao mercado de trabalho? Nós temos uma série de fatores. Como que é uma mãe voltar para o mercado de trabalho após o diagnóstico do filho? Eu, Solange, eu consigo voltar ao mercado de trabalho porque eu sou professora. Professora, eu só faço uma jornada. A gente sabe que tem colegas que fazem 2, 3 jornadas aí. Mas eu, Solange, eu faço uma jornada. Só ou o período da manhã, se eu tiver a minha rede de apoio em casa, mas tudo que eu faço é no período da tarde, porque é o horário que ele está em aula. E aí eu tenho com quem contar para levá-lo e para buscar. Acabou. Eu não vou depender muito tempo dessa minha rede de apoio para ficar com ele. E aí, e essas outras mães? Elas não têm. Às vezes, muitas mães desse projeto, o qual eu te falei que eu fiz parte, 2 estão trabalhando. Eu consegui que elas voltassem ao mercado de trabalho através do home office. Ah, sim. Que é um projeto super bacana. Além delas terem esse tratamento emocional, elas acabam conseguindo aí a recolocação no mercado de trabalho. Nossa, tão importante isso. É muito importante. Então, os projetos que eu já venho trazendo antes mesmo da política ter o espaço, são coisas primordiais que nós precisamos ter aqui em Sorocaba que não tem. Ter um atendimento, um espaço para atendimento e acolhimento dessas mães para o emocional, para dar fortalecimento para elas poderem continuar em suas jornadas. Uma outra questão muito importante, que eu já estou lutando, mas período eleitoral é muito complicado de se poder conquistar alguma coisa, de poder fazer alguma coisa, é ter um espaço para poder acolher os assistidos que ficam no período de recesso escolar e as famílias não têm a rede de apoio. Certo, certo. Isso também Isso não é importante. tem. Não tem em Sorocaba. Então, eu já venho fazendo isso antes mesmo, mas aí entrou a política, fiquei de mãos atadas. Aí eu tenho que esperar para o ano que vem para poder dar sequência nessa questão. E, Solange, deixa eu te perguntar, como é que está sendo a receptividade das pessoas com relação à sua candidatura? Você está sentindo dificuldade por ser mulher ou por conta das suas propostas? Como que você está vendo esse momento seu hoje? Não tem união. Não tem união. Entre as mulheres? Entre os candidatos, a gente sabe que não tem, né? Mas entre as famílias mesmo. O presidente fala assim, nossa, Solange, você vai estar bem. Você vai sair bem nessa eleição aí, primeira vez saindo. E eu falo para ele, não é dessa maneira. Eu tenho os pés muito firmes no chão, certo. Roberto. Eu tenho a consciência disso. É a primeira sua a minha primeira né? vez. E eu sei como é que já está indo, o caminho que já está tomando. Muitos, igual eu te falei, sou eu sozinha na campanha. Eu não tenho com quem contar, nem mesmo voluntários. O que os meus vizinhos fizeram? Cada um pegou um pouquinho do material e, olha, eu vou entregar lá no meu serviço, porque eu sei que você não tem com quem contar. E eu entendo. Porque como é que eu vou contar com uma mãe atípica? É verdade. Sabendo da rotina dela. É verdade. Fora que tem aqueles que não acreditam. Ela entrou na política por conta do salário. E para você ter uma ideia, eu nem sabia do salário. Aí eu fui pesquisar esses dias. Eu sou muito curiosa. Aí eu fui pesquisar, falei, gente, eu já não quero mais. Não quero mais. E aí eu falei para minha filha, eu falei, Evelyn, dá tempo de eu desistir? Ela falou assim, não, você já está aí, o material já chegou, faz o que você tem de fazer e segue o baile, como ela fala, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente sabe que é difícil. Muito. São 470 candidatos para 25 vagas. Mas as suas propostas são muito importantes. E a visibilidade que você pode ter nessa campanha também é muito importante para o movimento, sim, para as mães atípicas, que eu acho importante isso. Ela é uma mãe atípica trabalhando para mães atípicas. Sim. Sabe, eu acho assim que, por mais difícil que seja, é bom que você tenha o pé no chão, porém, é importante essa visibilidade.
Quando a gente criou a FAMPS o ano passado, a gente começou o movimento da FAMPS por conta da violência de gênero que as mulheres estavam sofrendo, as duas candidatas apenas, entre 20 vereadores, só temos 2 representantes hoje mulheres. Então, nós temos 53% do eleitorado. Sim. E tem 10% só de representatividade feminina na Câmara. Porém, depois nós percebemos o quão importante seria o apoio para as mulheres que quisessem se candidatar. Nós sabemos que tem mulheres que já têm um apoio, né? Já estão em campanha há algum tempo, algumas já estão tentando a reeleição. Mas mulheres como você, é que a FAMPS tem esse cuidado de dar essa visibilidade, dar esse apoio, para que a gente possa aumentar a representatividade feminina dentro da Câmara e, principalmente, representatividade que faça diferença. Porque, imagine, nós temos na Câmara uma representante das mães atípicas. É um canal, um canal que essas mães terão lá dentro. Exato. Não é importante? Então, eu peço para você, não desista. É complicado, é muito complicado. Eu sou nova, né? Então, os medos vai aflorescendo cada vez mais, a insegurança. Mas, assim, foi só um momento de desespero que eu falei assim, puxa vida, será que eu fiz o certo em aceitar essa proposta, esse desafio? Porque é um desafio. É um desafio. E é um concurso, eu vejo como um concurso. Sim. Né? E é um concurso que é ingrato, vamos falar a verdade. Porque é um concurso. Num concurso, você se vai pelo seu conhecimento. Exatamente. Pelo seu preparo. Na eleição, não é o seu preparo, nem o seu conhecimento que vale. E isso é difícil, a gente sabe. Mas, porém, há necessidade de se engajar as pessoas que passam por essa, né, que têm simpatia pela causa. Sim. E principalmente as pessoas que passam por esses problemas que você tem. Exatamente. Acaba virando até meme, né? Tudo hoje em dia acaba virando meme. E aí hoje de manhã, indo e ouvindo, né? Nossa, em Sorocaba tem mais... Você virou a esquina, espirrou, tem um candidato. Mas me parece que na eleição passada teve mais inscritos. Teve. Se não me engano, a eleição passada teve mais de 500. E esse ano tem 470. Não mudou muito. Eu não vejo. Diminuiu. Eu falo, que período que eu entrei. Mas só que a gente tem que pensar assim, a eleição passada tinha mais candidatos e menos vagas. Sim. Esse ano tem mais vagas e menos candidatos. Então, a gente tem que ter esperança. Sim. Esperança. Eu tenho esperança de colocar mais mulheres lá. Não sou candidata, não tenho partido, mas a FAMPS é um movimento suprapartidário. Tanto que nós estamos conversando com mulheres de vários partidos, de várias correntes. Sim. Para que une as forças, né? Hoje, se eu não ganhar, mas que uma colega ganhe e nos represente lá. É isso que a gente coloca. Qualquer mulher que for eleita, leva as outras também, porque abre um canal para nós, para a gente poder conversar e ir lá. E importante eu falar isso para você também, da questão da competitividade. Eu acredito muito que a mulher não precisa competir uma com a outra, não. E sim dar as mãos. Exatamente. E eu falo, não é sobre política. É sobre pessoas. Sobre pessoas. São sobre pessoas. Então, o meu propósito, a minha luta, ela vai continuar independente de partido A ou B, né, de bandeiras que defendem. Eu vou continuar defendendo a minha, levando a informação que é sobre o autismo, as dificuldades que as famílias encontram na inclusão, no ambiente escolar e na saúde. São uma das pautas mais complicadas que as famílias vêm encontrando no decorrer, né, do diagnóstico aí. Então, é uma das pautas que eu vou pegar mesmo, eu cobro, eu bato de frente,
pediram para eu ir com mais cautela, mas eu não vejo porque essa família, essa criança, ela não pode esperar. O que ela precisa é para ontem. Eu acho que você, como você já tem essa experiência de casa, eu acho que não tem que ir com cautela. Eu acho que tem que ir na forma mais justa. Você está buscando o seu direito. Exatamente. Não só o meu, né? Porque através do meu eu consigo para outras Sim, famílias. isso. Isso é muito importante. Por conta disso, as famílias já estão saturadas, cansadas de não, de não, de não. Então, nós precisamos nos unir. Mas eu entendo, Roberta, que por conta de não ter uma rede de apoio, dessas dificuldades, as famílias não acabam se unindo da maneira como é para ser. Mas está tudo bem. Eu entendo e ok. Então, a gente espera, eu espero muito aí poder dar sequência. O futuro a Deus pertence. Mas continuar levando a informação e ajudando da melhor forma possível as famílias atípicas. Não só daqui de Sorocaba, porque eu não dou suporte só aqui. São Paulo também, Votorantim, são todas as regiões aqui. E uma coisa que eu não faço, não gosto, quem eu ajudo ficar divulgando nas redes sociais. Entendi. Não gosto de ficar expondo, eu não concordo com isso. Então, às vezes, vai ver lá na minha rede social... tem uma coisinha que falaram, e aí falou assim, nossa, mas quantos seguidores você tem? Ai, por quê? O que isso interfere? Eu, leiga, tá? Não... E aí, mas você precisa ter número X de seguidores aí para você poder ser eleita. Eu falei, então... Se depender disso, né? Acabou. O que você, como mãe atípica, até para mexer na rede social, a gente sabe que... Porque eu não fico expondo o meu filho em momentos de crise para você. Eu não tenho nenhuma filmagem do meu filho... Para engajar, né? Para poder ganhar engajamento. Não tenho. É difícil. Eu tenho mesmo. Isso na minha memória. O que eu posto do meu filho nas redes sociais são os avanços. O que ele conseguiu comer, o que ele conseguiu falar, o que ele conseguiu fazer. O que é importante para você. O que é importante para que fortaleça outras mães, através do meu, fazer com os seus filhos em casa. Até mesmo as terapias. Que bom. Eu trouxe um chazinho para você, pensando em como mãe, né? Mãe atípica. Eu trouxe esse chazinho da Yamani. É uma empresa criada por mulheres e que privilegia a agricultura familiar e a sustentabilidade. Para você hoje eu trouxe o Super Foco, tá? O Super Foco, que vem com chá verde, gengibre, hortelã, cacau e laranja. Tudo orgânico, gente. Porque eu acho que uma mãe atípica precisa de foco, não? Precisa. Muito, muito, muito mesmo. Muito bom. Muito bom. Precisa de foco. E tem também a linha aqui, Bons Sonhos. E vou trazer também para você a Acalma a Alma. Precisamos acalmar. Mas é muito bom, as famílias precisam, essas mães, principalmente. Às vezes os pais reclamam, né? Mas só fala da mãe e o pai. Mas é que são poucos os pais presentes. Sim. E que participam nessa jornada das mães atípicas. Então, o ideal é que o pai e a mãe e a família toda, e a avó e primo, tudo se engajasse, né? Mas a gente sabe que é difícil. Então, das mães atípicas, das famílias atípicas, são poucas as que contam com esse apoio. Não vou dizer aqui que mulher é mais forte, eu acho que isso não entra nessa questão. Mas a gente sabe que quando surge uma dificuldade dessa na família, não só em termos de transtorno do espectro autista, como outras doenças, outras comorbidades, a família precisa estar unida nisso. Sim. Né? E você falou uma coisa importante, que eu também creio nisso, né? Quando a gente tem Deus, né, olhando por nós, quando Sim. a gente tem essa fé, eu acho que a gente consegue resistir às... Né, fortalecer. E fortalecer, exatamente. Sempre Deus à frente de tudo. Seja Ele para nos apresentar, nos presentear com uma cura para os nossos filhos, para o meu, para o seu, para as outras comorbidades.
Deus na frente da política, mesmo tudo a gente tem que colocar Deus, sempre Ele à frente, para que nós possamos ter forças, né, para lutar pelos direitos dos nossos filhos e de todas as outras crianças. Então, Deus sempre estará à frente de tudo. Mesmo que tenha alguém que concorde e não concorde, que tem que separar, não se deve discutir religião, política e futebol, mas temos que estar, quem acredita... A nossa fé acompanha a gente, né? Exatamente. Então, eu coloco Deus à frente de tudo, nos meus projetos, nos meus sonhos, seja eles os mais absurdos, para poder fortalecer mesmo as mães atípicas, as famílias mesmo no geral. Eu espero aí que tudo dê certo, que quem vencer, eu quero vencer, mas se não for dessa vez, que quem vença lá, que consiga uma cadeira, faça por nós, não fique somente na promessa. Entendi. Porque nós estamos fartos da promessa, sempre prometendo, prometendo e nada se faz. A nossa realidade é hoje. Né? Não é visitar a cidade vizinha, outros estados para trazer, não. Nossa realidade está aqui. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem aqui, né? Aqui, nesse momento. E as famílias atípicas pedem socorro o tempo todo. Solange, eu vou pedir para você falar o seu partido, o seu número, tá certo? E que as pessoas possam realmente olhar com carinho a candidatura da Solange Sesto, que eu acho muito importante. Gostei muito de falar com você. Gostei mesmo, viu? Roberta. Muito obrigada pela presença. Quando a gente puder, a gente vai chamar você novamente, tá bom? Obrigada, Roberta. Agradeço imensamente o carinho. Bom, eu sou a Solange Sesto, mãe atípica. Eu sou do Partido de Solidariedade. O número é o 77654. E eu conto com o voto de vocês para que eu possa fazer a diferença lá na Câmara e dar sequência no trabalho qual eu já faço. Exatamente, com as famílias atípicas aqui. Tá bom? Eu agradeço. Muito obrigada. Minha mão geladinha. Muito obrigada, que Deus te abençoe muito na sua jornada, tá bom? Amém. Muito obrigada, Roberta. Obrigada a todos. Até a próxima.